Daniel, capítulo 9, verso 11 e 12, meus irmãos. Vamos ler esses dois versículos para a nossa meditação nessa noite do dia do Senhor. Daniel 9, 11 e 12. Diz a palavra do Senhor. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos diante, Senhor, da sua palavra, desses versículos tão extraordinários, Senhor, suplicando que o Espírito Santo nos ensine, que nos faça, Senhor, compreender e que também abra o nosso coração para nós recebermos com fé, com humildade, com obediência a palavra do Senhor. Para o nosso bem eterno, Senhor, nós te pedimos, fale conosco e para a sua glória. Perdoa os nossos pecados e nos santifica e fortaleça em Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Eu vou ler de novo, meus irmãos, o versículo 11 e o versículo 12. E eu queria que vocês observassem a ênfase ao que a palavra de Deus diz, escrita diz, ao que a lei escrita de Deus afirma. Observe aqui, versículo 11 e versículo 12. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Então, irmãos, eu convido vocês a pensarem aqui comigo. Ele diz no versículo 11, desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso, diz aqui que a maldição e o juramento, observe a ênfase, que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós. Está dizendo aqui que tudo que Deus fez estava já escrito na lei. E o versículo 12, ele diz assim, e ele confirmou a sua palavra que falou contra nós. Eu ainda vou, se Deus quiser, semana que vem, nós vamos continuar com o versículo 13, mas eu chamo a atenção para o versículo 13 também, que está aqui escrito, como está escrito na lei de Moisés. Então, Daniel agora ele chega num ponto de dizer assim, tudo o que Israel está passando, toda a maldição, o sofrimento, o exílio, a perda da nação, a perda da cidade de Jerusalém, enfim, a guerra que veio a destruir a nação, tudo que está acontecendo. E nesse período já de 70 anos, porque já são 70 anos que o povo está exilado. Tudo isso estava escrito na Bíblia deles, né? Que não era ainda a nossa Bíblia completa, mas a Bíblia que Daniel já tinha ali acesso, estava escrito. Daniel está dizendo assim, Senhor, eu sei que tudo o que está acontecendo conosco já estava dito na Bíblia, já estava escrito, o Senhor já tinha falado que iria acontecer. Então a ênfase desse texto aqui, irmãos, na oração de Daniel agora, Daniel está orando, e só para relembrar os irmãos rapidamente, Daniel está orando, e é muito interessante nós lembrarmos disso, falando da Bíblia, porque ele estava estudando a Bíblia, ele estava estudando os escritos de Jeremias, ele também estava estudando a lei de Moisés, mas principalmente ali olhando para Jeremias, que Jeremias profetizou
que o exílio babilônico duraria 70 anos. Então, Nabucodonosor chegou em Jerusalém, sitiou a cidade, venceu, trouxe parte do povo para a Babilônia. Entre essas pessoas veio o próprio Daniel, que escreveu esse livro. Então, passou-se 70 anos, desde que, enfim, essas coisas começaram a acontecer, e Daniel olha e vê que na lei de Deus, na profecia de Jeremias, estava escrito que esse exílio iria se encerrar, que Jerusalém seria restaurada. Mas antes de Jerusalém ser restaurada, a Babilônia iria cair. Nós até cantamos agora esse salmo, que chama um salmo, irmãos, esse tipo de salmo que nós cantamos, chama-se salmo imprecatório. São os salmos de maldição. São os salmos de Deus falando que vai destruir os inimigos do seu povo. Então, de fato, depois de décadas, Babilônia caiu. E Daniel aqui ele está falando no tempo já dos caldeus, do Império Persa. E agora, meus irmãos, ele olha e diz assim, como eu tenho falado para vocês, já aconteceu a primeira profecia já se cumpriu, mas Jerusalém ainda está destruída. Então, o que ele fez agora? Ele pensou assim, falta a segunda parte da profecia, eu vou orar. Mas como é que ele ora, meus irmãos? Ele ora a Deus de acordo com o que Deus tem revelado ao seu povo, na sua lei, e de acordo com a aliança que Deus tem com o seu povo. E nesta aliança, essa oração ela se divide em 3 partes. Primeira parte, ele exalta a Deus, ele honra a Deus, ele fala que Deus é justo, que Deus tem cumprido a aliança. Na segunda parte, ele confessa os pecados do povo. Então, é essa parte exatamente que nós estamos estudando aqui. E na última parte, ele pede misericórdia. Então, são essas 3 partes. Ele exalta o Senhor, ele confessa, e veja, ele sempre usa o nós, ele não diz assim, o povo pecou, mas ele diz, nós pecamos, ainda que o próprio Daniel não tenha participado daquele pecado, mas ele humildemente, como representante do povo, se coloca ali, confessa os pecados do povo, e essa é a confissão que nós temos agora estudado, irmãos, nas últimas exposições, e depois ele vai pedir que Deus tenha misericórdia, que Deus restaure o seu povo, que Deus restaure Jerusalém, e assim por diante. Dentro tudo da lei de Deus, nós temos visto que ele tem confessado, e na confissão dele, ele diz assim, de quem é o pecado? De quem é o erro? De quem é a injustiça? Não é do Senhor. O Senhor é justo. O Senhor cumpriu a sua aliança. Eu peço para vocês lerem comigo aqui, irmãos, o versículo 4, em que ele diz assim, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. No versículo 7, ele diz, a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Então ele está dizendo assim, Deus é justo. Veja, irmãos, o povo tem sofrido, o povo perdeu a sua terra, o povo está exilado, mas em nenhum momento nessa confissão Daniel reclama de Deus. Não, ele diz assim, tudo que Deus faz é justo, e tudo que tem acontecido com o seu povo, com o povo de Israel, é justo. Ao Senhor pertence a justiça, o Senhor tem cumprido a aliança que fez conosco, mas a nós pertence, como nós vimos semana passada, a vergonha de rosto. Nós estamos envergonhados, por quê? Porque o pecado é vergonha. Então ele está confessando a justiça de Deus. Só que aqui, nesses 2 versículos, irmãos, nós entendemos um pouco melhor o que Daniel ele está se referindo, ao que Daniel está se referindo quando ele fala da justiça de Deus. Porque agora ele vai falar exatamente da Escritura. Ele vai falar exatamente da palavra de Deus. Ele vai dizer assim, olha, Deus é justo e essa justiça dele tem a ver com o que ele escreveu, com o que ele nos deu através de Moisés e com o que ele nos deu também através dos profetas que vieram antes de Daniel, principalmente Jeremias, mas aqui, irmãos, a ênfase é na lei de Moisés mesmo. No versículo 11, então, ele diz, como eu tenho lido com os irmãos, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram contra nós. A maldição e o juramento que está escrito na lei
É isso que está sendo derramado sobre nós. O que Daniel está fazendo aqui, portanto, irmãos, é dizendo assim: Deus é justo e essa justiça tem a ver com o que já está escrito. Nós não estamos passando alguma coisa inédita. Nós não estamos vivendo nesses 70 anos alguma coisa que nós nunca fomos informados, que Deus nunca disse que poderia acontecer. Negativo. Isso foi informado muito tempo antes. Isso está escrito na lei de Deus. E isso mostra a justiça de Deus. Meus irmãos, eu tenho chamado a atenção de vocês que todo esse trecho aqui, na verdade, é uma oração de arrependimento. A pessoa que confessa o seu pecado, ela está arrependida. Isso se torna para nós um padrão de oração de maneira geral, né? Porque Daniel que está orando, e toda oração na Bíblia é um modelo para nós estudarmos sobre o assunto da oração, mas especialmente é um modelo de oração de arrependimento. Quando uma pessoa verdadeiramente está arrependida. Lembrem que eu tenho mencionado aqui nas últimas pregações que o arrependimento ele é absolutamente necessário. Por dois motivos, irmãos. Em primeiro lugar, que todo ser humano nesse mundo precisa se arrepender. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sem exceção. Todo ser humano precisa se arrepender diante de Deus. E existe um arrependimento inicial. Existe aquilo que, na medida que o evangelho for pregado, e os evangelhos, por exemplo, dizem que João Batista, Jesus e os próprios apóstolos, eles tinham um resumo do evangelho. Na pregação deles, eles diziam assim: arrependei-vos e crede no evangelho. Essa era a mensagem essencial de Cristo, de João Batista e dos apóstolos. Por quê, irmãos? Porque todo ser humano precisa se arrepender. Todo ser humano precisa baixar as suas armas, confessar os seus pecados, crer em Jesus para a sua salvação, porque Ele é o único Salvador. Mas o arrependimento não para aí, meus irmãos. A questão do arrependimento, o assunto do arrependimento vai ser para a nossa vida toda, porque nós, mesmo crendo em Jesus e mesmo tendo nos arrependido por ocasião da nossa conversão ao Senhor, nós ainda temos pecados a tratar. Quando nós cremos em Jesus, a palavra de Deus ensina que nós somos justificados, ou seja, Deus olha para nós agora por meio de Cristo. De maneira que Jesus morreu por nós, pagou pelas nossas dívidas, então Deus olha para nós como justificados em Cristo, seu Filho, que morreu por nossos pecados, que viveu uma vida santa no nosso lugar e que morreu por nossos pecados, de maneira que a justificação é a atribuição da justiça, que não é nossa, mas a justiça de Cristo. Mas na medida que então nós cremos, nós somos justificados, mas ainda nós somos pessoas imperfeitas, nós somos pecadores. E nós entramos imediatamente após a conversão, após a bênção da justificação, nós entramos imediatamente num processo. E esse processo se chama santificação. Então, na santificação, nós vamos observando, sabe, irmãos, o pecado, ele é uma coisa muito enganosa. E geralmente, quando nós estamos pecando, nós não percebemos que aquilo está errado, nós justificamos, porque o pecado são trevas espirituais. Mas a palavra de Deus vai sendo pregada, por isso que nós estamos aqui todos os domingos, por isso que nós temos que meditar nas Escrituras diariamente, porque a palavra de Deus vai sendo pregada, nós vamos sendo confrontados com a verdade da palavra de Deus, e aí nós vamos percebendo os nossos pecados. Nós vamos, então, confessando os nossos pecados e nós continuamos nos arrependendo. Então, a doutrina do arrependimento, a pregação sobre arrependimento é essencial na Igreja de Deus. Esse texto todo é um chamado de Deus para nós ao arrependimento. E nós temos aqui aprendido muitas coisas já, só que esse versículo aqui, irmãos, ele mostra que o verdadeiro arrependimento sempre está associado à palavra escrita de Deus. Aquilo que o Senhor tem escrito, aquilo que o Senhor tem, digamos assim, documentado. Esse assunto ele é tão importante também, irmãos, eu quero ainda chamar a atenção de vocês para outro detalhe. Porque no último dia, muitas pessoas vão chegar diante de Jesus e vão dizer para ele: Senhor, Senhor, eu em teu nome profetizei,
Em teu nome eu operei maravilhas, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz muitas coisas. E Jesus diz, lá no capítulo 7 de Mateus, que ele vai dizer para muitas pessoas que vão falar isso no último dia: nunca vos conheci. Apartem-se de mim, vocês que obram a iniquidade. Isso, meus irmãos, significa, de novo, que o assunto do arrependimento é tão importante. Por quê? Porque é possível existirem pessoas entre nós que são apenas religiosas, que estão aqui entre nós, mas que ainda não se converteram, ainda não se arrependeram verdadeiramente. Então, tudo que nós estamos estudando é para que nós avaliemos, irmãos, a nossa própria situação espiritual, avaliemos o nosso arrependimento, tanto se verdadeiramente já somos convertidos, já nos arrependemos, já cremos verdadeiramente em Jesus, mas a coisa, como eu tenho dito, não para aí, nós precisamos continuar nos arrependendo. E aí, então, eu estou enfatizando bastante isso. O verdadeiro arrependido, ele dá valor a este livro, né? Porque este livro aqui, ele não é um livro qualquer. Ele não é como um livro que meramente um homem escreveu. Sim, foi escrito por homens, por vários homens, inclusive, em épocas diversas. Mas ele tem uma unidade, porque ele traz uma mensagem, e ele traz o anúncio sobre a salvação, e ele tem essa unidade, apesar de ter sido escrito por vários homens, porque, na verdade, o escritor final, o escritor realmente desse livro é o Espírito Santo. Deus tem trazido para nós, irmãos, um tesouro, uma lâmpada, como o salmista diz lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É por isso que os pregadores, eles não podem chegar e falar da sua mente, eles têm que ler e explicar a Bíblia, porque ela é a lâmpada. Cada cristão precisa meditar nessa palavra, como diz o salmista, né? Salmo de número 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Tem os 3 nãos lá. Mas depois vem, o que ele faz? Ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Porque, irmãos, não há como nós sabermos, nós conhecermos a Deus, nós conhecermos a nós mesmos, os nossos pecados, nós conhecermos a bendita salvação, a bendita redenção, essa obra maravilhosa que Jesus Cristo opera no coração do seu povo, sem a Escritura Sagrada. Meu chamado hoje aos meus irmãos é que vocês apliquem suas vidas. Irmãos, nós temos dado devido valor à palavra de Deus, à Escritura. Nós temos dado devido valor à Escritura que nós temos lá na nossa casa. E hoje a Escritura está por todos os lugares, está nos celulares, né, com tanta facilidade. Nós temos dado o devido valor ao culto público, sendo que no culto público existe a pregação da Escritura. Esse é um aspecto muito importante que nós precisamos meditar hoje. Eu quero então entrar aqui no texto, irmãos, e eu quero olhar com vocês 5 verdades que esses 2 versículos nos apresentam aqui e que são exatamente importantes para esclarecer o valor da Escritura e o valor dela para o nosso genuíno arrependimento. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês que Daniel ele está falando aqui que a Escritura nos traz vários alertas. A Escritura é cheia de alertas, é cheia de sinalizações, de, digamos assim, de placas de advertência que nos alertam a respeito do perigo do pecado. Em segundo lugar, eu quero falar para os irmãos que Deus, ele cumpre a sua palavra e ele cumpre o que está ali naqueles alertas. Em terceiro lugar, nós vamos falar aqui, irmãos, que é um destaque também que Josué nos dá, a respeito da liderança e as Escrituras. De maneira que se você tem alguma liderança na sua vida, e essa liderança pode ser um cargo que você tenha, uma posição na sua família, se você é pai, se você é avô, mãe, avô, enfim. Isso também de respeito à idade, nós mais velhos, né? Isso de respeito, irmãos, à nossa autoridade
intelectual em algum nível, se você tem uma autoridade em alguma área de conhecimento, enfim. Esse assunto ele é muito importante para as autoridades. Em quarto lugar, meus irmãos, eu quero falar sobre a justiça de Deus, exatamente cumprindo as Escrituras. E por último lugar, porque se nós ficássemos só aqui, nós estaríamos, na verdade, sem esperança. Mas o Evangelho é boa notícia, né? Então, a misericórdia de Deus, conforme as Escrituras. São esses 5 assuntos que eu quero falar aqui, me baseando, irmãos, nesses 2 versículos. Vamos, então, procurar entender aqui. Primeira coisa que Daniel nos chama a atenção é que ele fala assim: Senhor, o Senhor já tinha nos alertado. O Senhor já tinha dito que tudo isso que nós estamos sofrendo era o que iria acontecer se nós pecássemos, se nós quebrássemos a aliança que o Senhor fez conosco. Portanto, Senhor, nós não estávamos desavisados, nós estávamos completamente, perfeitamente informados, através da sua palavra, através da sua Escritura. E tem 2 trechos da Bíblia, irmãos, do Antigo Testamento, da lei de Moisés, que são muito interessantes. E assim, eu vou pedir para vocês, eu sei que vocês estão aqui para estudar a Bíblia comigo, né? Então nem precisa pedir, né? Mas eu vou pedir para vocês paciência, porque nós vamos ler um trecho um pouquinho longo agora, tá? Em primeiro lugar, veja comigo lá em Levítico, versículo 16. Vá lá na sua Bíblia e abra no Levítico, que é um dos livros aí, bem no início da Bíblia ainda, e abra comigo lá em Levítico, capítulo 26. É o terceiro livro da Bíblia, tá? Levítico, capítulo 26. E veja o que está escrito aqui, irmãos, a partir do versículo 14. A partir do versículo 14. Levítico 26, a partir do versículo 14. Diz a Escritura Sagrada: Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão, e porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força, e vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados, porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança. Observe esse termo, vingança da aliança. E ajuntados sereis nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo, quando eu vos quebrar o sustento de pão. Então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis.
E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos, e comereis a carne de vossas filhas, e destruirei aos vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave, e assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E espalhar-vos-ei entre as nações, olha só isso, espalhar-vos-ei entre as nações, que era exatamente o que estava acontecendo na época de Daniel. E desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. E fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis resistir diante dos vossos inimigos, e perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pelas suas iniquidades nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se consumirão. Depois eu vou voltar aqui para esse capítulo, mas aqui está, irmãos, claríssimo tudo o que estava acontecendo no tempo de Daniel, e Deus disse, vai acontecer isso. Deus fez, veja, irmãos, uma coisa que nós temos enfatizado também nas últimas exposições, é que a oração verdadeira sempre é nos termos de Deus, não nos nossos termos. A oração verdadeira, portanto, é sempre na aliança que Deus estabelece conosco. No nosso caso, a nova aliança em Cristo. Daniel, Jesus ainda não tinha vindo, mas ele estava na antiga aliança, que profetizava a vinda de Jesus, mas toda a oração de Daniel é baseada na aliança. E a aliança tinha as bênçãos e as maldições. Então Deus está dizendo aqui, eu vou trazer as maldições da aliança, se vocês quebrarem a aliança. Vocês estão avisados, vocês sabem que isso vai acontecer. Está escrito, está estabelecido, está na palavra. Há um outro trecho, eu não vou ler todo porque esse é até maior, mas eu vou pedir para vocês depois na sua casa, você leia com calma. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28, e nós até já estudamos aqui na igreja nos cultos de quarta-feira. Deuteronômio, capítulo 28. Eu vou ler só um trechozinho aqui, depois os irmãos, por gentileza, leiam o resto, porque são as maldições da aliança. Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 15. A palavra do Senhor diz assim, Deuteronômio 28, a partir do versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a pestilência até que te consuma da terra a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com tísica, com febre, com inflamação, com calor ardente, com secura, e com crestamento e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira,
dos céus descerá sobre ti, até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás de diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Isso aconteceu, irmãos, nos exílios, nos sítios das cidades, nas invasões dos inimigos que eram muito cruéis, e os mortos iam caindo, iam ficando lá mesmo, sendo pisados. Irmãos, eu li esses textos e o Deuteronômio continua nessas maldições para dizer que o que Daniel está falando aqui. Vamos olhar de novo o versículo 11. No versículo 11, voltando para Daniel 9, Daniel diz assim: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, porque eles pecaram, porque eles quebraram a aliança. A maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Daniel está dizendo, já estava lá. Deus já tinha dado do Levítico 26, dado do Deuteronômio 28, já tinha dito essas são as maldições. Não pequem, não quebrem a aliança. Mas o povo não ouviu. O povo quebrou a aliança. O povo deixou o Senhor e adorou os deuses das nações em volta. E aí então, ficaram fazendo isso continuamente. Deus enviava os seus profetas e Deus os alertava. Entre esses profetas estava Jeremias mesmo. E o povo não ouvia. Até que finalmente o Senhor cumpriu. Nós vamos já olhar o cumprimento. Mas o que fica em primeiro lugar, irmãos, é que a Bíblia não nos deixa enganados. A palavra de Deus não nos deixa enganados sobre a seriedade, a gravidade do pecado e sobre o juízo que Deus traz sobre o pecado, tanto nessa nossa vida aqui no mundo, como na vida por vir. Como naquilo que a Escritura fala lá em Apocalipse 21, o juízo final, que o próprio Daniel já falou na profecia lá do capítulo 7, sobre o trono de fogo em que está sentado aquele idoso, lembra que ele diz lá no capítulo 7, aquele idoso sentado num trono de fogo e que desse trono sai fogo. A palavra de Deus, então, é um assunto difícil, irmãos, é um assunto que a sociedade moderna não gosta de ouvir essas coisas, mas está escrito, a palavra de Deus diz, o pecado é gravíssimo, como nós temos mostrado aqui em exposições anteriores, porque ele é contra o sumo bem que é Deus. O pecado é o mal dos males, o pecado é o maior dos crimes, o pecado ele é odiar a Deus e não honrá-lo e não submeter a ele. Então a Bíblia inteira, ela trata dessa coisa terrível que é o pecado e diz assim, é mal, é o mal dos males e isso vai matar vocês. Não se iludam. O salário do pecado é a morte. Não se iludam. Está escrito, Deus não nos deixa enganados, Deus diz, olha, o pecado, não durma com o pecado, não abrace o pecado, não aceite o pecado, porque ele não é o seu amigo, ele vai matar você. Porque o juízo divino virá muito em breve. E os sofrimentos e as dores que a humanidade vive em nossos dias, irmãos, é porque a humanidade peca. É porque a humanidade é uma raça caída e pecadora. Está tudo escrito. Nós estamos alertados, nós não estamos sendo enganados por Deus. Então, o arrependimento verdadeiro, a grande primeira questão aqui que eu quero chamar a atenção de meus irmãos nessa noite é que o arrependimento verdadeiro leva a sério a Bíblia. Leva a sério a Bíblia. Lê a Bíblia. Vem da leitura bíblica. Vem de ouvir a Escritura lida, pregada, e é levado a sério. Não é tratado como uma palavrinha de um menininho, uma palavrinha de criança. Mas leva a sério quando Deus diz que o pecado
será julgado. Em segundo lugar, meus irmãos, observe que Daniel, ele fala no versículo 12. Convido vocês a ler agora comigo o versículo 12, quando diz assim: e ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Irmãos, aqui Daniel não somente diz assim, estava escrito, estávamos alertados, estávamos informados da gravidade do pecado e de nós quebrarmos a aliança, mas não ficou só nisso. Porque, meus irmãos, se ficasse somente no sentido de as Escrituras nos alertarem, mas então o povo pecar e nada acontecer em termos daquilo que as Escrituras haviam alertado, o que significaria então? Significaria que a palavra escrita é uma mentira. Mas não é a verdade. Isso não é verdade. A palavra é a verdade. Você vai ver também em toda a Escritura um tratamento. Por exemplo, Jesus pega textos do Antigo Testamento, os apóstolos pegam textos do Antigo Testamento e eles tratam esses textos como verdadeiros, absolutamente verdadeiros. Eles mostram que profecias, aquilo que Deus diz em termos de profecia é cumprido e que também os alertas de Deus são cumpridos. E aqui o que Daniel está fazendo é o seguinte, vejam, centenas de anos antes Moisés escreveu Levítico 26, Deuteronômio 28. E o que aconteceu nessas últimas décadas foi que Deus confirmou a sua palavra. Porque Deus é verdadeiro, porque a sua palavra é verdadeira. É por isso, Daniel diz que nós estamos passando o que estamos passando. É por isso que Nabucodonosor chegou em Jerusalém, venceu Jerusalém. Por isso que eu mesmo fui trazido como exilado. É por isso que a terra foi arrasada, Jerusalém foi arrasada. É por isso que nós estamos todas essas décadas espalhados por todos os lugares. É por isso que muitos dos israelitas morreram ao longo dessas décadas. Morreram logo no início do exílio, do sítio da cidade, de todo aquele acontecimento trágico. Por quê? Porque Deus confirmou a sua palavra. Porque Deus não mente para nós, meus irmãos. Porque aquilo que está escrito, este livro que vocês têm nas mãos, este livro grosso, cheio de letras, cheio de livros que o compõem, cheio de mandamentos, cheio de profecias, ele é diferente de todos os outros livros. Os outros livros humanos, eles são muito bons, dependendo do livro. Pode ser bom, pode ser ruim também, mas são úteis e são bons livros científicos, livros mesmo de filosofia, livros de poesia, livros de contos, tudo isso pode ser muito bom e muito útil, mas eles não são infalíveis. Porque são humanos. Podem errar. Os homens podem mentir nos livros. Ou os homens podem dizer coisas que depois vão se mostrar, mesmo eles sendo sinceros e acreditando naquilo, vão se mostrar como coisas que não correspondem à realidade. No entanto, Deus é o Senhor, Criador, provedor, Senhor absoluto. Deus é a verdade. E aquilo que Ele escreveu no seu livro, aquilo que Ele compôs ali, que está escrito, nós podemos, por toda a nossa confiança. O Senhor Jesus Cristo mesmo ilustrou. Ele pregou um sermão chamado Sermão do Monte, e no finalzinho do sermão, como eu já até citei aqui, ele disse aquilo, que muitos vão chegar diante dele, vão dizer Senhor, Senhor, mas em seguida ele diz assim, quem é um homem bem-aventurado? O homem bem-aventurado é aquele que acredita na minha palavra. É aquele que ouve e obedece a minha palavra. Porque eu vou compará-lo com um homem prudente, que construiu a sua vida sobre a rocha, construiu a sua casa sobre a rocha, e pode vir a tempestade, e pode vir os terríveis ventos, e pode acontecer a enchente, e atingir aquela casa, mas ela fica de pé. Por quê? Por causa da rocha, por causa da verdade,
por causa pelo fato de que a minha palavra é verdadeira, que eu cumpro a minha palavra. Então Deus está dizendo para nós, meus irmãos, que os alertas que Ele nos dá sobre os nossos pecados vão se cumprir, meus irmãos. Vão se cumprir. Quando Deus diz para você, deixe isso, deixe esse pecado, não insista nisso, porque isso vai trazer para você meu juízo, vai trazer para você as consequências do próprio pecado. Você deve levar a sério. As advertências do Senhor, as advertências da palavra de Deus, elas devem ser muito mais ouvidas, cridas, observadas, do que as advertências dos homens. Nós, aqui em Belém, há poucos dias teve a COP, né? E muito foi falado sobre alertas a respeito da questão climática. E tudo isso é muito bom, muito importante. E foram feitos alertas sobre essas coisas. Pois eu digo aos meus irmãos, há um alerta muito mais importante. Porque um dia passará o céu e a terra. Um dia tudo vai passar. Mas o Senhor está nos alertando. Vem o juízo. O pecado tem que ser tratado, tem que ser levado a sério. Ou o nosso pecado está sobre Jesus, que morre por nós e nós confiamos nele, nós nos arrependemos e descansamos nele. Ou o nosso pecado está sobre nós. Mas o pecado, quando Deus fala que uma coisa é pecado, quando Deus ele nos alerta sobre o pecado, é porque é sério. É muito mais sério que a palavra de alerta de qualquer cientista. É muito mais sério do que a palavra de alerta de qualquer homem estudioso sobre um assunto. É Deus falando. Ouça, porque virá o que a minha palavra diz. E Daniel está dizendo, o Senhor confirmou. Veio sobre nós. Tudo o que estava escrito, essa palavra, o que Daniel está dizendo em outras palavras, é que esta palavra escrita é confiável, é uma rocha. Este livro, irmãos, é a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês exatamente para a questão dos juízes. Leiam comigo o versículo 12. Versículo 12 ele diz assim, e ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós este grande mal. O destaque dele desde o início, na verdade, tem sido sobre líderes, sobre juízes. Vamos ler aqui alguns versículos que vocês vão perceber isso, irmãos. Olha o que ele diz no versículo 6, leia comigo, ele diz assim, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo, reis, príncipes, pais. Lá no versículo 8, ele diz assim, ao Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. E aqui no versículo 12 ele diz, o Senhor confirmou a sua palavra, que falou contra os nossos juízes. Essa liderança de Israel, reis, príncipes, liderança política, né? Pais, liderança familiar, juízes, também lideranças políticas, lideranças que estavam ali julgando o povo, assim por diante. Essas lideranças são destacadas verdadeiramente na lei de Moisés. Eu só quero ler aqui um versículo a mais, irmãos, para ilustrar isso. 2 versículos, um no Antigo e outro no Novo Testamento. Primeiro, Êxodo capítulo 18, versículo 21. Vamos dar uma olhadinha lá? Só esse versículo mesmo, para vocês perceberem aqui a questão da ênfase na liderança. E aqui é um conselho do sogro de Moisés, e que Deus mostra que esse conselho, na verdade, é divino, né? Vem de Deus. Êxodo capítulo 18, versículo 21. Olha o que ele diz. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus,
homens de verdade, que odeiem a avareza e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. Isso significa o seguinte: olha, os homens que vão ser os juízes do povo, eles têm que ser homens que seguem a lei. E eles têm que julgar o povo de acordo com a lei. Quer dizer que eles têm que ser pessoas exemplo de cumprimento da lei e têm que lidar com o povo de acordo com a lei. Agora eu vou ler aqui no Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 3, que eu até fiz a exposição aqui no domingo pela manhã, desse trecho também aqui, meus irmãos. E vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e o 2. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Episcopado, os pastores. Se alguém deseja ser pastor, excelente obra deseja. Mas ele diz assim no versículo 2: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, e assim por diante. O que é? Ele é irrepreensível. O pastor tem que ser uma pessoa que não é perfeita, mas que ele seja um exemplo para a congregação, de maneira que pesa sobre a liderança a questão de eles agirem na sua liderança conforme a lei de Deus e eles serem um exemplo de obediência à lei de Deus. Então é por isso, irmãos, voltando para Daniel, que Daniel tantas vezes cita reis, príncipes, pais, juízes. Porque ele está dizendo assim, voltando lá para Daniel, no versículo 12, do capítulo 9, ele diz: ele confirmou a sua palavra que falou contra nós, mas não foi só contra o povo em geral, mas há um destaque aqui, contra os nossos juízes. A Escritura, ela precisa ser ouvida por todos, todos. Mas ela precisa ser ouvida de uma maneira peculiar, com maior responsabilidade, quando se tem uma liderança na sociedade. Repito, pode ser uma liderança, um cargo político, de uma repartição, de uma empresa, pode ser uma liderança familiar, pode ser uma liderança profissional, de autoridade, de conhecimento em alguma área importante na sociedade, pode ser uma liderança, enfim, irmãos, em termos até mesmo de idade, pessoas mais velhas em relação aos mais jovens. Tudo isso exige-se, irmãos, ali sobre a nossa liderança. Nós somos postos pelo Senhor e na providência divina como exemplos, como aqueles que têm que cumprir essa liderança segundo a palavra de Deus, segundo a Escritura, e há um alerta muito real sobre o pecado da liderança. O pecado da liderança, ele é mais grave, o pecado em si já é grave, mas o pecado da liderança é mais grave por quê? Porque os juízes julgavam, eles pecavam e eles julgavam mal. Então, a consequência era maior do que o pecado de uma pessoa, de um indivíduo na sociedade. Já era terrível na vida de uma pessoa. Mas o pecado deles atingia muitas pessoas. Influenciava muitas pessoas. E eu quero colocar isso diante de você, meu querido irmão e irmã, na sua liderança, seja qual for. Considere isso. Considere o que a Escritura Sagrada está colocando para você. E aí, meus irmãos, em quarto lugar, fica evidente que aqui Daniel, o que Daniel está fazendo? Veja, ele diz, Deus alertou, primeiro. Segundo, ele diz, Deus cumpriu o alerta. Terceiro, ele diz, Deus alertou especialmente os juízes e cumpriu o alerta sobre os juízes. E em quarto lugar, Deus foi justo. Porque, meus irmãos, vamos ler o 11
e o 12, mais um pouquinho adiante. Bora ler, leia comigo. 11, o 12 e mais um ou dois versículos depois. Diz assim: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal sobreveio, apesar disso não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal, trouxe sobre nós. Por quê? Porque, irmãos, justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Percebe o que ele diz aqui? Ele então está dizendo assim, veja, Deus alertou, Deus cumpriu o alerta, e Deus fez isso de maneira justa. Por quê? Porque nós não obedecemos. Deus, o ser de Deus é justo, Deus é absolutamente justo, Deus é o padrão da justiça. E quando Deus faz, repito, uma aliança conosco, porque como nós temos dito, todo relacionamento de Deus conosco é em aliança, irmãos, e aliança é um acordo que Deus estabelece, existem os termos do acordo, e nesse acordo Deus foi fiel. E Deus disse assim para o povo, se vocês quebrarem, virá a maldição da lei. E o povo quebrou. Deus então traz a maldição. E uma maldição tão grave, conforme aquela que está lá em Levítico e em Deuteronômio, porque Daniel chega a dizer que o que aconteceu em Jerusalém, finalzinho do verso 12, debaixo de todo o céu, nunca se fez como se ter feito em Jerusalém. E Daniel está dizendo, isso foi justo. Por quê? Porque são os termos da aliança, irmãos. Nos nossos dias, na nova aliança, o Senhor Jesus Cristo disse assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a cada criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aí vem o alerta. Quem não crer será condenado. Por quê? Veja, tudo em termos de aliança. A nova aliança temos por mediador o Senhor Jesus. E ele diz assim, quem não crê no meu Filho, quem não se arrepender dos seus pecados, eu estou alertando, não tem salvação. Será condenado. O pecado o matará. O juízo virá. Na verdade, o ser humano já está condenado. O ser humano é pecador. E quando ele ouve o Evangelho e ele não aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, não crê em Cristo, não se arrepende, ele rejeita a única salvação. E Jesus diz, a condenação virá. Esse é o alerta do Evangelho. Esse é o alerta a toda a humanidade. Ó humanidade, não se iludam. Porque Deus está esperando, está dando tempo. Romanos capítulo 2, é isso que Paulo diz lá. Deus está pacientemente te conduzindo ao arrependimento. A paciência de Deus, o tempo que Deus dá, é dizendo assim, arrependa-se e creia. E meu último ponto, irmão, porque se nós ficássemos até aqui, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, não é para vocês responderem, mas para vocês pensarem na pergunta. Será que qualquer outra pessoa faria diferente de Israel? Será que houve algum ser humano que conseguiu obedecer à lei de Moisés e passar nesse teste da bênção e da maldição e ser abençoado pela sua própria obediência? Não, meus irmãos. Romanos capítulo 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós só temos uma esperança. Jesus. É por isso que Jesus se tornou homem como nós. É por isso que caiu sobre ele. O que caiu sobre Jesus, irmãos, na cruz do Calvário?
exatamente a maldição da lei. Ele foi pendurado numa cruz e se tornou maldito por nós, de maneira que, graças a Deus por isso, a própria lei já apontava que haveria misericórdia. Eu convido vocês a lerem comigo o versículo 4, aqui mesmo de Daniel. Depois eu vou encerrar, o último versículo que eu vou ler vai ser lá em Levítico ainda. Mas olha o que diz o versículo 4. Eu orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia. Na própria antiga aliança tinha misericórdia. E no versículo 18, aqui de Daniel, olha o que ele fala. Eu já li com vocês algumas vezes aqui nas posições anteriores, mas olha o que ele fala no versículo 18. Inclina, ó Deus, inclina, Deus, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, porque não tem justiça nenhuma no povo. Mas em quê? Em tuas misericórdias. E aí, irmãos, isso está em Salomão, quando ele faz o templo, isso está em Moisés, em mais de uma vez, mas eu quero ler Levítico de novo, o mesmo trecho que eu li com vocês, só que os versículos finais. Levítico 26, bora lá de novo? Levítico 26. Levítico 26, e essa é uma palavra que eu me alegro muito em poder falar aos irmãos, porque se nós falássemos só o que falamos até aqui, não teremos esperança, meus irmãos. Mas veja, a partir do versículo 39, olha que texto maravilhoso e consolador. Diz assim a palavra do Senhor, Levítico 26, 39. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se consumirão. E olha o que diz o versículo 40. E aí lembre que Daniel está fazendo exatamente isso que o versículo 40 diz que eles iriam fazer, no exílio. Olha aí. Então confessarão a sua iniquidade, e a iniquidade de seus pais, que é o que Daniel está exatamente fazendo, né? Com as suas, a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. E também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, que é o que Daniel está fazendo, ele está dizendo: justo, Senhor, eu estou confessando, o Senhor fez o justo. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, da terra me lembrarei. E a terra será abandonada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles. E tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. Ele está dizendo aqui, eles dirão que eu tenho razão, eles confessarão a minha justiça. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles para consumi-los, invalidar minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Deus está dizendo assim, na aliança também tem a misericórdia. Não somente o alerta está na Escritura, mas na Escritura também está a misericórdia. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. Estes são os estatutos, juízos, as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. Estava escrito não somente, irmãos, os alertas, mas estava escrito também assim: se eles lá no exílio se arrependerem, se eles confessarem os seus pecados, eu vou trazê-los de volta. E aí, irmãos, sabe o que isso aponta? Isso aponta para Jesus. Porque tem uma coisa que eu já falei aqui na igreja, não tem muito tempo, alguns domingos, se eu não me engano. Irmãos, nós somos todos exilados. Nós somos todos exilados, porque nós estamos longe de Deus. Existe uma cidade
que Jesus, que nós lemos hoje no Apocalipse 22, que Jesus vai trazer para nós, Jerusalém. E Jesus é que nos traz a misericórdia, por isso que ele morreu por nossos pecados. De maneira que, tanto aqueles que não ainda creram em Jesus, quando eles se arrependem, e eles confessam seus pecados, e eles confiam em Jesus para o seu perdão, eles são perdoados. Mas mesmo os cristãos, mesmo aqueles que já são crentes, o que vai acontecer com eles é que eles continuam se arrependendo, e aonde eles encontram misericórdia, aonde eles encontram perdão e graça, de novo, em Cristo. Por isso, eu estou lembrando vocês nessas pregações, 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E João também diz assim: o que nos purifica? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O texto, então, não somente a Escritura tem os alertas, mas graças a Deus, a Escritura tem a cura, a salvação, é o anúncio da redenção, Cristo Jesus. E toda a antiga aliança estava apontando, esse anúncio de misericórdia estava apontando para Jesus, irmãos. E aí, meus queridos irmãos, para nós encerrarmos hoje, me permitam deixar para vocês 5 pensamentos, para vocês saírem daqui refletindo, aplicando as suas vidas. São 5 conselhos. O primeiro conselho, irmão, é que nós devemos nos arrepender, irmãos. Nós precisamos continuar nos arrependendo. E o arrependimento, em primeiro lugar, consiste em nós considerarmos os alertas das Escrituras, meus irmãos, sobre a gravidade dos nossos pecados e sobre as consequências terríveis de nossos pecados. Meu querido irmão, por amor a vocês, em nome de Jesus, eu lhes chamo nesta noite a você ouvir o que as Escrituras falam a respeito da gravidade do seu pecado, a considerar isso com seriedade. Ouça os alertas das Escrituras. Se você está cometendo algum pecado e a Escritura tinha te alertado e você está fazendo aquilo que a gente diz, né? Ouvido de mercador, pare com isso. Ouça os alertas da Escritura. Você não vai ficar numa situação boa pecando. Em breve as consequências virão. Segundo lugar, arrependa-se, portanto, em primeiro lugar, considerando os alertas. Em segundo lugar, arrependa-se reconhecendo, meu irmão, que o juízo, tanto vindouro como juízos que temos passado, são o cumprimento destes alertas conforme a aliança. Irmãos, a Bíblia diz que Deus repreende a quem ama, não é? Então, muitas vezes, o Senhor permite sofrimento dos seus servos. Nem sempre. Eu não estou dizendo que todo sofrimento nosso é por causa dos nossos pecados. É só lembrarmos do exemplo de Jó. Mas sim, existem sim pecados, existem sim sofrimentos que nós estamos passando por nossa teimosia. E o Senhor, como um Pai amoroso, nos chicoteia para nós nos arrependermos. Considere essas coisas. Aplique a sua vida. E lembre, se há alguém aqui que ainda não verdadeiramente é convertido, se arrependeu dos seus pecados verdadeiramente, creu em Jesus verdadeiramente, talvez esteja só entre nós aqui. Se esse é o caso de alguém, isso pode acontecer. Lembre que virá o juízo final. Arrependa-se e creia em Jesus como seu Salvador. Terceiro lugar, você tem uma liderança, você tem uma posição dessas que eu falei, considere como a Escritura também alerta sobre a gravidade ainda maior neste caso do pecado. Considere se você está sendo exemplo para os mais jovens, se você está sendo exemplo para os seus liderados, se você está sendo exemplo para as pessoas que estão perto de você e que precisam do seu exemplo, porque você é uma autoridade sobre elas. E que se você está lidando com elas de acordo com a vontade de Deus. Se não for, arrependa-se. Corrija essa liderança diante de Deus em Cristo Jesus.
Em quarto lugar, arrependa-se reconhecendo a justiça de Deus. Não reclame de Deus. Nós temos a tendência de fazer como Adão, que quando Deus veio chamá-lo para a prestação de contas, o que Adão disse? A mulher que me deste, ela me deu do fruto. A mulher, tu és culpado porque tu me deste a mulher. E ela me deu do fruto, mas eu não tenho culpa nenhuma. Nós temos a tendência de reclamar da providência de Deus, de reclamar dessa repreensão do nosso Pai amoroso, irmãos. Porque, repito, Deus repreende a quem ama. Se Deus tem os seus filhos, Ele vai repreender os seus filhos. E nós não podemos reclamar da providência e reclamar de que quando nós estamos sofrendo, porque nós precisamos nos arrepender, porque nós precisamos confessar os nossos pecados. Não reclame da providência divina, porque Deus nunca é injusto com ninguém. Confie no Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. E no caso de aquele sofrimento, como eu digo, eu não estou dizendo que todo sofrimento é por causa de pecado. No caso, como de Jó, lembre que o Senhor nunca. Jó questionou Deus e no final Deus chegou com ele e disse assim: quem és tu para me questionar? Nós não podemos nunca questionar Deus. Nós não entendemos tudo, irmãos. Mas uma coisa nós sabemos: Deus é sempre justo. E nós devemos descansar nele. Nós devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. E descansar nele. E nos arrepender do nosso pecado. Mas nunca duvidar da justiça do Senhor. E por último, arrependa-se contando com a misericórdia de Deus. Graças a Deus, Jesus morreu por pecadores como nós, irmãos. Nós não temos justiça em nós mesmos, mas nós podemos ir a Deus Pai, confiando nos méritos do Senhor Jesus, e Ele aceita a nossa confissão, nosso arrependimento, não por causa da nossa justiça, mas por causa das misericórdias dele no seu Filho Jesus. Confesse o seu pecado. Se você confessar, Ele é fiel e justo para lhe perdoar os seus pecados e lhe purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus te limpa de todo pecado. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós queremos ouvir as Escrituras. Nós queremos ouvir os seus alertas. Nós queremos ouvir as suas chamadas ao arrependimento. Nós consideramos a sua palavra fiel e verdadeira, Senhor. Nós consideramos, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor disse é verdadeiro, e, portanto, baseado na sua palavra, nós queremos hoje à noite confessar os nossos pecados, nos arrepender diante de Ti, Senhor, individualmente, mas também como igreja local. Nossa igreja é uma igreja que precisa se arrepender, continuar se arrependendo. E nós pedimos, Senhor, nos perdoe, nos purifique no Seu Filho Jesus, e que na Sua misericórdia nós possamos crescer em piedade e santidade e continuar nos arrependendo. Senhor, livra qualquer um de nós de atentar contra os alertas das Escrituras, continuando em pecado, mas ao contrário, nós nos arrependamos, nós confessemos, ouvindo a palavra maravilhosa da Escritura, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o seu povo, abençoa a nossa igreja mais e mais, no Senhor Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Irmãos, eu convido vocês a lerem comigo o ponto 9 aí do nosso programa de culto, tá?